Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as 5 etapas que uma marca passa do total desconhecimento até ela ser uma marca amada. Quais são as 5 fases aí que uma marca consegue passar e que é importante que você, como empresário, saiba para que tu consiga progredir, né? Eu acho que tem muito empresário que quer dizer assim, cara, Thales, eu quero, né? Vários me procuram dizendo, Thales, eu quero fazer uma marca mais desejada, que as pessoas queiram, que as pessoas admirem, que eu possa cobrar mais por isso. Mas às vezes tu não sabe exatamente da onde que ela sai de uma marca que ninguém conhece para uma marca que todo mundo ama, como é que isso acontece na prática? Então eu quero te trazer um modelo que eu montei em 2018 e que eu acho que é muito válido, se tu me conhece sabe que eu falo bastante até desse modelo, porque eu acho um modelo bem didático, que é a trilha de relacionamento de marca, beleza? Então se tu não me conhece, meu nome é Thales Duarte, eu sou estrategista de marca e eu ajudo a trazer clareza para marcas confusas. Essa é a minha grande missão. Eu faço isso há 10 anos e já ajudei quase 300 marcas aí de todos os nichos possíveis, seja da economia real, indústria, escritório de advocacia, construtora, tudo que tu pode imaginar, para conseguir trazer para elas um pouco mais de clareza em como se posicionar, o que ela pode ter de valor, desejo e oferta também. Se esse for o teu interesse, tem um formulário aqui embaixo desse vídeo. Beleza? Bom, vamos então começar o conteúdo nesse caso. Eu quero que tu saia desse vídeo aqui entendendo que tu vai estar num estágio de marca, talvez tu já consiga reconhecer em geral mais ou menos aonde que tu vai estar, beleza? E depois tu vai aprofundando isso com o tempo e tu vai melhorando e sabendo, entendendo melhor o que tu tem que trabalhar nesse caso aí também. Ok? Então assim, ó, uma coisa bem importante antes da gente falar. Essa trilha ela tem 5 fases e ela vai de um estágio mais racional até um estágio mais emocional. Então ela faz uma progressão nesse caso. Então as 5 fases que a tua marca vai passar, que nós vamos falar especificamente sobre cada uma delas, a primeira fase é onde a tua marca é conhecida, depois entendida, depois respeitada, depois desejada e depois amada. Beleza? Então, bem na esquerda, a gente tem na primeira fase uma etapa bem racional, e quanto mais à direita, quanto mais evoluindo a tua marca quanto mais relacionamento ela desenvolve, maior essa relação tende a ser emocional. Beleza? E é isso que tu tem que buscar. Essa trilha eu criei com uma referência do livro Love Marks, então eu adaptei dentro dessa realidade, dentro que eu entendi que fazia sentido, né, para o perfil de clientes que eu tinha. E, bom, vamos para a primeira fase aqui. A primeira fase é onde a tua marca é conhecida, a tua ou qualquer marca é conhecida. Então, quando a gente fala de relacionamento, gente, é uma questão bem óbvia. Não tem como tu desenvolver relacionamento com alguém se essa pessoa não te conhece, concorda comigo? Tu não tem como desenvolver uma relação de afinidade, uma relação até amorosa, digamos assim, com alguém que tu não conhece. Então, o primeiro estágio de toda marca é ela ser conhecida. O primeiro estágio é ela entrar no radar das pessoas, as pessoas descobrirem que a tua marca existe, certo? E eu falo isso de uma maneira, parece óbvio quando a gente vê dessa forma, mas muitas empresas às vezes não entendem que elas precisam ser conhecidas. E às vezes não dedicam tempo, não dedicam orçamento, não dedicam esforço para fazer com que isso aconteça. Então aqui o etapa é justamente entrar no radar, seja online, seja offline, o importante é o cliente saber da tua existência, certo? O importante é ser visto, ser encontrado. Não é ainda ser lembrado, nem nada disso. O objetivo é ele saber que tu existe. Essa sempre vai ser a primeira estágio, a primeira etapa que uma marca vai ter e que tu precisa saber que precisa acontecer, certo? E uma coisa que é bem importante é que tu vai ter clientes em vários estágios dessas etapas que a gente vai ver. Então, tu tem clientes hoje, potenciais, que ainda nem sabem que tu existe. Existe muito do faturamento que tu vai ter nos próximos anos com pessoas que nem sabem da tua existência. Como marca, né? Como empresa. Então, essa é uma etapa que ela constantemente precisa estar sendo renovada. É claro que dependendo do lugar onde tu tá, mais pessoas vão conhecer. Mas, gente, nunca duvidem do potencial das pessoas de não descobrir e não lembrar de todas as marcas. A gente não tem memória de elefante nesse caso. Olha a quantidade de indústrias, empresas, de marcas que existem no mundo. Eu costumo fazer uma brincadeira. Imagina que quando tu entra num supermercado, tu reconhece todos os produtos que tem lá, né? Tu sabe tudo que é, não, o que é uma batata palha, o que é, sei lá, uma maionese, o que é um biscoito ou bolacha, dependendo de onde é que tu mora. Cada produto que tá ali, tu conhece eles, o que são, né? Não são produtos, nossa, que produto diferente. É bem raro disso acontecer. Dentro desses produtos que tu conhece, em geral, tu conhece pelo menos uma marca, talvez duas, talvez três, às vezes até mais, nesse caso. Então, se tu fizer uma brincadeira bem simples de imaginar o volume de itens que tem um supermercado, vezes o número de marcas que existem, só num supermercado tu vai visualizar que o volume de marcas que a gente conhece é muito grande.
Só que a gente usa essa memória de maneira seletiva. A gente usa em momentos específicos. Então é natural que nesse volume gigantesco de marcas, fora a internet, né, que é imenso o volume que tem, a gente esqueça, a gente não lembre. Então, o grande ponto aqui é a primeiro estágio é tu estar presente, é tu ser conhecido, tu estar no radar constantemente do público potencial que tu vai ter, certo? Então essa é uma fase bem importante e que não pode ser renegada. Uma vez que tu é conhecido, né, à medida que tu diga assim, pô, vamos dizer que tu faça um trabalho, sei lá, num outdoor ou no post. A próxima pergunta inevitável da pessoa que está vendo é dizer assim, pô, legal, eu conheci uma empresa, né, eu conheci uma marca. A próxima pergunta dela é, mas o que será que ela faz? Quem que será que ela é? E aí a gente vai para a fase do entendimento, que é a segunda fase. Percebam que a gente está no nível bem racional nesse caso. A gente está no nível ainda bem explicativo das coisas, né? Mas beleza, ele te conheceu. E aí a próxima pergunta é, tá, mas o que é isso aqui? Isso aqui é um restaurante? Isso aqui é um consultório odontológico? Isso aqui é uma fábrica de quê? A próxima etapa, portanto, do cliente é ele entender o que te faz ser quem tu é. O que te torna única, o que é diferente, qual é a categoria que tu tá, o que tu é único, o que tu é original, o que faz tu ser diferente de outros concorrentes que talvez ele já conheça, de outras marcas que também talvez ele já conheça. É de fato entender o que está por trás do teu negócio. Para que ele consiga algum dia, em algum momento te desejar, ele primeiro, bem lá no início, precisa conseguir explicar quem tu é e o que tu faz e o que te torna único e original nesse caso. Então essa aqui é uma fase onde trabalhar bem o posicionamento, trabalhar uma proposta de valor são fundamentais para que tu consiga de fato distinguir ou gerar distinção entre você, né, a sua marca e outra que tem no mercado. E tem muita empresa, gente, que erra nessas duas fases, tá? Não é incomum eu atender clientes que estão perdidos nessas duas fases. Por quê? Porque às vezes ele acha que só ser conhecido é suficiente. E às vezes tem marcas que a gente conhece, mas a gente não sabe exatamente o que elas fazem, certo? A gente sabe que existe, mas a gente não sabe exatamente o que... Se pedisse para ti, tá, me explica o que é essa marca, às vezes a gente não consegue explicar. Porque é uma marca que nunca deu oportunidade, ou nunca se explicou para nós, ou nunca trouxe qual é a distinção real que ela tem. Então, essas duas primeiras fases, gente, são extremamente importantes, tá? Elas são, de novo, mais racionais, elas não são tão emocionais, mas são fases extremamente importantes para que o cliente entenda qual é a tua proposta de valor e em que gavetinha ele vai alocar a tua marca, né? Quando a gente fala de ganhar um espaço na cabeça do cliente, como é o próprio processo de posicionamento, como que ele vai comparar a tua com outra, nós estamos falando de um processo bem racional ainda, nós não estamos falando de um processo emocional. Então aqui é importante que haja muita clareza na maneira como tu consegue trabalhar. Eu vou te dizer que da maior parte dos clientes que eu atendi nesses 10 anos, a maioria deles tinha problema nessas fases aqui. Ele não conseguia explicar o que tornava o negócio dele melhor. Aí vem para aquele fatídico qualidade, atendimento, que vocês sabem que eu odeio nesse caso quando é tratado dessa maneira. Então, de novo, gente, o objetivo aqui, nessa segunda fase, é que o teu cliente entenda qual é a diferença. Ele entenda qual é a diferença tua para outra, beleza? Uma vez que ele já começou a entender, vem a terceira fase, que é a fase de ser respeitada. Aqui a gente começa a adicionar uma camada um pouco mais emocional. Por quê? Porque a fase do respeito é uma interação que ele tem quando ele percebe que aquilo que tu prometeu para ele na fase anterior, quando tu disse para ele que tu fazia tal coisa, quando tu disse que a tua proposta era essa, ele consegue perceber que tu está de fato entregando aquilo. Ele consegue reconhecer que há um esforço da tua parte, como marca, de fato entregar aquele valor que tu te propôs a fazer, que tu disse que tu ia fazer. Ele começa a ver que tu de fato está fazendo com que os clientes recebam, né, algo bom, que tu consiga ser coerente com o discurso que tu está tendo, que a tua personalidade está coerente, que a tua jornada do cliente está coerente, que a tua criação de valor de fato está acontecendo do jeito que tem que ser. Então, quando chega nessa fase aqui, ele começa a dizer, bom, beleza, não necessariamente eu tenho desejo ainda por comprar essa marca, mas eu tenho que reconhecer que de fato ela é uma boa marca, que ela é uma grande marca, que ela entrega aquilo que ela se propõe a fazer, ainda que talvez não seja uma entrega para mim, certo? É um estágio anterior ainda à fase de desejo que a gente vai ver ali na frente. É um estágio onde as pessoas começam a dizer assim, bom, beleza, de fato dá para ver que eles entregam, estão fazendo aquilo que eles se comprometeram a fazer. Então essa é uma fase bem importante, ela começa, entre aspas, a inaugurar o relacionamento mais emocional e onde, como eu falei, o cliente começa a ter uma proximidade maior ou pelo menos um entendimento. Porque aqui, gente, ele já
te conhece, é óbvio, ele já entende o que te faz bom, é bom acima da média, é diferente, e aí ele começa a reconhecer que tu tem capacidade de fazer ou entregar aquilo que tu te propôs. Na quarta fase, que é uma evolução, digamos assim, que eu digo que é a mina de ouro, nós chegamos na fase do desejo. A fase do desejo, gente, é quando ele tem uma preferência emocional por ti. Percebam que, de novo, a gente está aprofundando nessa relação emocional. Nós estamos indo cada vez mais de maneira densa nesse caso. A gente aqui está falando que ele já se sente, ou ele tem uma relação contigo, uma afinidade contigo em termos de preferência maior em detrimento de outras opções, certo? Por entendimento, percebam que na fase 2, a fase de entendimento, ele conseguiria dizer, beleza, talvez ele seja superior, talvez não, né? A tua marca está me comunicando isso. Eu, como usuário, vou olhar, como cliente potencial, vou olhar e vou dizer, beleza, eu já entendi o que te faz diferente. Eu começo a duvidar em algum ponto. Aí eu começo a olhar se tu vai de fato entregar. Passamos pela fase do respeito. Quando eu chego na fase 4, eu começo a admirar esse elemento. Eu começo a construir uma afinidade com uma marca contigo, eu como cliente. E eu começo a querer aprofundar essa relação. Eu começo a dizer, cara, mas eu queria tanto ele, né, essa marca em detrimento de outra. Olha como a gente se conecta no nível mais profundo. Olha como ele me entende, né? Olha como essa marca de fato fala comigo de alguma maneira. Essa questão da identidade verbal, da narrativa da marca, do propósito, essa série de ferramentas que são utilizadas no processo de estratégia são fundamentais para aprofundar essa relação. Uma grande quantidade das marcas que eu atendi até hoje, elas têm muitas vezes a dificuldade de construir esse desejo porque elas não vão adicionando elementos emocionais com o tempo. Muitas delas ficam muito focadas na fase 1 e 2, no sentido de que ficam o tempo inteiro tentando explicar o que torna elas boas. Só que o único jeito de tu conseguir avançar para que o teu cliente consiga dar passos cada vez mais profundos e vá para chegar no nível do desejo e do amor é adicionando elementos emocionais. Porque quando a gente está falando disso daqui, gente, desejo é um elemento emocional. Ele não é mais um elemento racional. Eu posso entender a diferença de uma coisa e de outra e mesmo assim não preferir ela, não desejar ela. Eu só entendo a diferença. Mas entender a diferença não faz com que eu queira me conectar nesse caso. Então, a fase do desejo é quando a gente já está aprofundando com elementos mais emocionais e existe, como eu falei, uma série de ferramentas que facilitam esse processo da tua marca conseguir aprofundar esse tipo de coisa. Não adianta só tu fazer um bom serviço, um bom produto, né? Não adianta só tu ficar dizendo que tu é bom, que tu é melhor, que tu é isso, que tu é aquilo, se tu não consegue adicionar elementos mais emocionais. Se a tua mensagem é fraca, se a tua narrativa ela não tem nada de interessante, se ela não tem elementos humanos que consigam gerar uma verdadeira conexão. Vamos trazer para o aspecto de relacionamento, que foi o nome que eu dei, né? Trilha de relacionamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim como uma pessoa, né? Tu precisa ter elementos que gerem desejo e conexão. Tu não tem como desejar alguém que tu não entende. Tu não tem como desejar uma coisa que não tenha um mínimo de elemento de vida nele, né? Tu não tem talvez como desejar uma pedra, sabe? Porque é uma coisa que não traz elementos humanos nesse caso. Então tu vai aprofundar à medida que houver elementos que saciem, de certa forma, a tua ânsia como ser humano. Às vezes eu sei que pode parecer para alguém que está muito desconectado, que não trabalha marca ou que não entende muito bem, uma coisa muito fora da realidade, né? Pô, mas isso aqui, será que é? Será que é tão profundo assim como é? Mas se a gente for parar para olhar, a maior parte da relação que a gente tem de desejo por marcas são elementos que são humanos. Não são elementos só racionais. Não são elementos que a gente explica, né? Uma relação de desejo ela não acontece no nível da argumentação. Tu pode até fazer vendas a partir da argumentação? Pode. Mas percebam que quanto mais tu tem que argumentar, é porque menos desejo tu conseguiu construir ou conseguiu criar. Quanto mais tu consegue gerar desejo, menos tu precisa argumentar. E esse é o grande poder que uma marca tem. Esse é o grande poder que tu, como empresário, tem que ter consciência de que tu precisa ir aprofundando isso para que quando tu chegue na etapa 4, ele decida por ti, ainda que os atributos ou as razões ou os argumentos não estejam sempre do teu lado. Eu tenho uma série de pessoas que dizem aí que Apple não é tão boa quanto Samsung em uma série de elementos, mas as pessoas continuam comprando e amando a Apple nesse caso. Por quê? Porque o desejo supera a argumentação. Quando as pessoas se conectam no nível mais profundo, não há argumentação que ganhe nesse caso. A argumentação ela vai por água abaixo. O que acaba ficando é a relação. Eu quero, eu desejo. Cara, então se quer e desejo, não importa. A argumentação, o discurso, o item, se tem X PTO de configuração, o que importa é que a pessoa deseja, e esse é um estágio que, como eu falei no início,
é o que eu chamo de mina de ouro para a maior parte das marcas. A maior parte das marcas talvez vá parar nessa fase, tá? Já é uma excelente fase para se estar. Com certeza, hoje, se tu já tem uma marca, né? Muitos clientes teus já estão nessa fase. Eles já te desejam, né? Eles já vão te recomendar no nível mais visceral, mais emocional, mais de afinidade nesse caso aí também. E por fim, a gente tem a quinta fase, que é a fase do ser amada. Algumas marcas só vão conseguir chegar nessa fase. Nem todas elas vão conseguir de fato aprofundar e conseguir chegar nesse estágio, que é de fato construir, né, uma relação quase de amor, onde o teu cliente ama a tua própria marca, onde talvez ele vai tatuar isso na pele dele, onde ele vai ter uma fidelidade impressionante em relação a isso. Certo? Isso aqui são algumas marcas que a gente conhece, né? Tu vai ter uma Harley Davidson, uma Apple, essas mais clichês, né? Mas são aquelas marcas que de fato conquistaram um espaço num nível muito mais profundo também. Então, não te preocupe em ter que chegar na fase 5, na fase do amor, né? Onde tu vai ter vários fãs que vão defender tua marca, independente de qualquer coisa. Aqui, fazer a manutenção nessa fase, né? O objetivo nessa fase aqui é que tu consiga fazer manutenção, para que o máximo de pessoas que já te amam consiga ficar ainda mais, né, amar ainda mais, consiga trazer pessoas do nível do desejo para o nível do amor. Mas, de novo, gente, aqui nós já estamos falando do estágio muito avançado e que, como eu falei, a maior parte das marcas não precisa chegar nesse estágio. Qual que é o cuidado que tem que ter? Quanto mais tu desenvolve elementos emocionais, de conexão, de afinidade, quanto mais tu vai chegando nessa fase aqui, mais próximo talvez até tu vai estar de ter que tomar alguns cuidados adicionais, porque o amor e o ódio, eles são ali, né, uma linha muito fina nesse sentido. Então, quando tu chega nessa fase aqui, tu tem que tomar muito cuidado para que tu não decepcione. Porque quem constrói uma relação muito grande com marca, e aí é onde difere um pouco da relação humana, né? Aqui a gente está falando que uma pisada na bola pode jogar tudo por água abaixo, que um erro de posicionamento em relação a algum assunto pode jogar tudo por água abaixo. Então, essa aqui é uma fase onde a gente está falando do nível de propósito intrinsecamente ligado ao cliente, onde ele te ama no nível de marca que ele jamais trocaria. De novo, quase nenhuma marca vai chegar nessa fase aqui, certo? Isso aqui é a exceção da exceção. A gente tem que imaginar isso aqui quase como um funil, onde tu vai aprofundando. Talvez alguns clientes teus já estejam nessa fase aqui, mas a maior parte deles vai estar lá na fase inicial. Beleza? Então o meu ponto aqui, gente, com esse vídeo é conseguir trazer para ti uma clareza um pouco maior sobre como que tu tem que entender esse processo de aprofundamento. Então não dá para pular da fase de desconhecimento. O cara nem sabe que eu existo e agora ele me ama. Assim como no relacionamento não tem como fazer isso. Portanto, eu quero trazer para ti um entendimento de que um bom trabalho de marca, ele vai dando argumentos para o cliente e vai tendo instrumentos para que ele consiga aprofundar nessa fase. O trabalho de um estrategista, como é o meu, é dar elementos para que a marca saiba como ela tem que progredir dentro disso. Então, se tu tem uma marca que não é conhecida, tu vai trabalhar mais a fase de conhecimento. Ou seja, tu vai ter que fazer ações para ser conhecida. Se agora tu já ficou conhecida, mas as pessoas não estão te entendendo, tu vai ter que usar algumas ferramentas para reforçar o teu posicionamento. E assim sucessivamente. Depois tu vai ter que trabalhar mais identidade narrativa, vai ter que trabalhar elementos emocionais, jornada do cliente e vai progredir nesse caso também. Por isso que não é fácil muitas vezes tu sair de uma fase, uma marca de total desconhecimento até uma fase de desejo. Ele exige alguns elementos nesse caso também. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Caso tu precise ou queira minha ajuda para fazer isso também por ti, ou, né, ou seja com uma mentoria, seja com serviço, fica à vontade para me chamar no link aqui da descrição. Espero que tu tenha entendido. Me diga se tu gostou desse formato, né? Um formato novo que eu estou testando aí para ver se eu consigo aprofundar em alguns assuntos que às vezes com vídeos mais curtos acaba não dando certo, né? E se tu não me segue no Instagram, aproveita lá para seguir. Eu posto conteúdo todos os dias lá também sobre marca, gestão, negócios e estratégia. Tá bom? Um grande abraço para ti, tudo de bom e até a próxima.